Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 24. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor, quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, provérbios maravilhosos, provérbios profundos, curtos, porém profundos, porque essa é a função dos provérbios, nos chocar, também nos impressionar com poucas palavras. Que nós possamos aprender mais sobre os provérbios de Salomão, aplicar para as nossas vidas e assim te agradarmos cada vez mais na nossa vida diária. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, redes sociais hoje em dia são fundamentais para quem quer vender alguma coisa, para quem tem um negócio. Por quê? Porque rede social é o novo outdoor, é a nova forma de publicidade, de propaganda. É interessante porque as grandes empresas de marketing, no começo das redes sociais, no começo do Instagram, por exemplo, elas contratavam você apenas pelo número de seguidores. Se você tivesse muitos seguidores, você era contratado para ser embaixador daquela marca específica. Mas com o tempo, eles viram que isso era, em muitas situações, fachada. Por quê? Porque para quem trabalha com redes sociais sabe que facilmente seguidores podem ser comprados. Então eles entenderam que não eram apenas aqueles que tinham muitos seguidores, mas quem de fato esses seguidores, eles de alguma forma engajavam nas publicações. Então não era só quem tinha muitos seguidores, mas sim quem tinha muitas curtidas também, quem engajava com muitos comentários. Não eram apenas números. E essas empresas entenderam que não adianta você ter 50 mil seguidores e só 500 pessoas engajando. Tem alguma coisa errada. É muito melhor investir em alguém com 5 mil seguidores e 1.000 pessoas engajando, e 2.000 pessoas engajando. Ou seja, guarde isso. Isso vai ser importante para um dos provérbios. Não só basta número de seguidores. Você precisa marcar os seguidores da sua vida, as pessoas que lhe tomam como exemplo. Isso é importante. Ele não começa falando sobre isso. Aqui nós temos vários provérbios. Ele começa falando, irmãos, sobre mordomia. Nós só vamos impactar de forma bíblica as pessoas se nós formos líderes de alguma forma, mas em primeiro lugar, liderança bíblica é sempre tratado como mordomia, é sempre tratado como serviço. O líder é aquele que mais serve. Esse de fato, biblicamente, é reconhecido como líder. Pense no nosso Senhor, o nosso maior líder, que se esvaziou, que foi o nosso maior servo de fato, que deu a sua vida para nos salvar. É muito interessante porque naturalmente uma criança, ela não caminha nisso aí. Nós temos que sempre levarmos ela para o caminho certo. Desde pequeno ela vai aprendendo ali o não, que não pode fazer isso, não pode fazer isso. Ela aprende o não, mas naturalmente ela desenvolve o é meu e não é seu.
ela não desenvolve naturalmente o dividir, o compartilhar. O pai é que tem que ensinar ela a dividir e a compartilhar. Olha, você tem que servir, você tem que ceder, você tem que compartilhar com um amigo o seu brinquedo e ele vai compartilhar o dele com você. Naturalmente ela não alcança isso. Naturalmente ela vai sendo individualista, porque essa é a nossa natureza, é a natureza do individualismo. Não vamos ser líderes, não vamos de fato ter seguidores que engajam, digamos assim, seguidores que de fato não só dizem que não, você é uma pessoa, um exemplo para mim, não só diz isso, mas de fato segue os seus exemplos. Se nós não formos mordomos, se nós não formos servos um do outro. Olha o que diz o versículo 24, veja como ele caminha nessa linha de raciocínio. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Será que o pai está chegando para o filho aqui, irmãos, e ele está dizendo que se ele for generoso com esse mundo, se ele doar os seus bens, ele de fato irá prosperar? Afinal, olha o que ele diz: se você doar com generosidade, você terá o quê? Cada vez mais. E por que nós precisamos esclarecer isso no começo aqui? Porque esses provérbios que os teólogos da prosperidade usam para pregar nas suas igrejas. Como é que nós vamos confrontar eles quando eles disserem: olha o que é que Salomão está dizendo, se você doar com generosidade, você vai ter cada vez mais. Primeiro, ele não está dizendo aqui, para a gente esclarecer isso, que isso é uma regra. Muito menos que isso é uma regra exata. Como eles dizem, olha, se você doar tanto, você terá o dobro. Calcule aí e exija de Deus. Você terá o triplo. Nessa campanha agora mais poderosa, você vai ter o triplo. Ele não está falando isso. Segundo, que essa recompensa que Deus está falando, olha, você vai ter cada vez mais, não é necessariamente aquilo que você doou. Ele não está falando sobre isso, não. Você vai ter dinheiro. Se você doar dinheiro, você vai ter dinheiro. Se você doar bens, casas, você vai ter casas. Ele não está falando sobre isso de forma nenhuma. Existem muitos ricos, muitas pessoas que têm dinheiro, que são mesquinhos e avarentos. E eles usam a sua avareza como desculpa. Dizer, sabe por que eu tenho as coisas? Porque eu não dou a ninguém. Eu não dou nada a ninguém. Por isso que eu tenho. Por isso que eu sou avarento. Mas a gente jamais pode confundir o econômico com o avarento. Uma coisa é você ser econômico, outra coisa é você ser avarento. Por outro lado, existem muitos ricos e poderosos que são generosos. Homens que têm de sobra e eles ajudam de alguma forma. Por que eu digo isso? Porque ele está dizendo assim, olha, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Olha, uns são generosos e dão cada vez mais, outros retêm mais do que é justo. Por que ele está falando mais do que é justo? Porque ele está dizendo, essa pessoa pode doar, essa pessoa pode ajudar o próximo, essa pessoa, ela tem mais do que é justo, ela paga suas contas, ela tem a sua poupança, ela tem o seu dinheiro de investimento, ela tem, sobra, mas ela diz, não, mesmo assim, eu sei que ele está passando por isso, mas o que é meu e eu não dou a ninguém. É esse tipo de pessoa que ele está falando. Ele não está falando daquele que é a conta pela receita. E tem gente que é a conta pela receita e é muito generoso. Não pode doar dinheiro em si, talvez, mas doa outra coisa. É generoso, tem um coração generoso. Mas aqui, especificamente, versículo 24, ele está falando daquele que tem e sobra. Não é uma regra Deus fazer prosperar em dobro aquele que ajuda o próximo. Mas, por outro lado, eu jamais, porque isso é uma verdade bíblica, eu posso descartar que Deus, ele não ajuda a pessoa generosa de forma nenhuma. Ele não tem obrigação, ele já deu a gente a salvação, você tem que ser generoso mesmo e pronto. Não. Existem muitas verdades que mostram Deus sendo um pai generoso.
Deus fornece bênçãos a quem ajuda o próximo. Isso é um fato. Esse é o tom que ele escreve aqui no versículo 24. Esse é o tom do provérbio do versículo 24. Deus é generoso para aquele que pensa no próximo. Deus não ignora a ajuda ao próximo. Por quê? Porque ele é um Deus justo. Ele disse isso no primeiro provérbio desse capítulo. No versículo 1 do capítulo 11, ele diz assim: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Deus é justo. E agora no versículo 24 ele está dizendo: ele também é misericordioso. Ele não tem obrigação nenhuma de ajudar quem é generoso, mas ele dá, ele ajuda cada vez mais. Deus tem prazer naquele que é justo. Ele está dizendo, ele tem prazer no justo, porque isso é um caráter dele, ele é justo. Quando ele nos vê agindo com justiça, ele tem prazer nisso. Mas ele também é misericordioso. Então quando ele nos vê misericordiosos com alguém, ele também tem prazer nisso, porque isso é um caráter dele. São qualidades do próprio Deus. Não é mentira, irmãos, que Deus retém para o avarento. A palavra de Deus está cheia de passagens como essa. E para não tomar muito nosso tempo, eu só vou abrir em uma bastante conhecida. Abram comigo em Ageu capítulo 1. A partir do versículo 4 diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor, Deus, o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa, por causa de sua própria casa. Agora no 10, para concluirmos: por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Deus não estava abençoando o povo com bens aqui. Deus não estava abençoando o povo financeiramente. Não estava deixando o povo prosperar, porque o único investimento deles era o investimento do próprio umbigo. A casa do Senhor está jogada aos leões. Ninguém está fazendo nada. Vocês só edificam a casa de vocês. O salário de vocês, parece que você coloca e parece que o saco está furado. O dinheiro vai embora. Quando eu penso somente em mim, quando eu penso somente nos meus interesses, Deus retém a sua mão em me abençoar. Isso é uma verdade bíblica. Por outro lado, quando a gente chega lá em 2 Coríntios 9, temos o seguinte relato de Paulo no versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por esse intermédio, sejam tributadas graças a Deus.
Paulo está dizendo, e ali num contexto bem específico dos coríntios, a doação de vocês redunda em graças a Deus. As pessoas vão receber a adoração de vocês e vão render graças a mim nas suas orações. É impossível Deus olhar para esse ato e não retribuir, porque faz parte do caráter dele ser um pai generoso. Deus é um pai generoso. Se nós, que somos pecadores, nós retribuímos aos nossos filhos, quando os seus feitos são bons, quando os seus feitos são obedientes, quando ele é generoso com o outro, imagina o nosso Pai que está nos céus. Entenda, irmãos, não é porque a gente merece. Ele doou para o próximo, então Deus olha e diz assim, não, ele merece, estou em dívida com ele. Ele merece, de forma nenhuma. Não é porque Deus tem obrigação, mas é porque faz parte da sua essência, faz parte dele ser bondoso, ser generoso, ser misericordioso. Ainda em 2 Coríntios, ele vai dizer assim, olha, porque Deus ama quem dá por obrigação. Será que é isso? Deus ama quem dá esperando o dobro? Será que é isso? Deus ama quem dá esperando o triplo? De forma alguma. Deus ama quem dá com alegria. Ele está falando aí especificamente, a gente sabe, de ofertas. É uma oferta que ele está pedindo aos irmãos. Versículo 25, ele vai dizer assim, da nossa passagem agora de Provérbios 11, a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Não é para eu sair daqui olhando para esse provérbio e sair com esse pensamento, eita, o pastor está dizendo que se eu for generoso, se eu não for generoso eu vou perder tudo, né? Ah não, se eu não for, eu tenho que ser generoso, Deus vai tirar de mim. Não, essa não deve ser a nossa motivação quando somos generosos. Medo de perder as coisas que a gente tem. Esse não é o alvo para a gente ter uma alma generosa. Ele está dizendo, olha, quem ajuda, quem sacia a sede das pessoas, eu vou saciar a sede delas. Eu vou sustentá-la. Não vai passar necessidade. É isso que ele está dizendo. O generoso, ele não vai passar necessidade. Matthew Henry, comentando esse provérbio, ele vai dizer, o que regar os outros com as correntes da sua generosidade, também será regado. Versículo 26, o povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Certamente Deus vai abençoar aquele que não pensa apenas em lucrar. Lucrar não é pecado, irmãos. Eu não estou dizendo isso de forma nenhuma, desde que eu não precise da desgraça das pessoas para lucrar. Tem gente que se alimenta da miséria dos outros para lucrar. É isso que ele está dizendo. Até o lucro ele tem um limite. É a cena que ele mostra aqui. Quem retém o trigo, veja, o trigo está escasso, eu posso vender o trigo que eu tenho por um bom preço, mas eu vou reter, esperar ele ficar mais escasso, para eu vender muito mais caro e ganhar o dobro e o triplo, em cima da fome dos outros, porque para o preço que eu vou vender, quem vai comprar só é o rico. O pobre não vai conseguir comprar o trigo pelo preço que eu vou vender. Eu vou reter o trigo para ter um lucro absurdo. E em consequência disso, eu não posso fazer nada. As pessoas vão passar fome. Você pode chegar para mim e indagar assim, não, pastor, mas são as regras do mercado, né? São as regras do mercado. É oferta e demanda. Regras para fazer a gente lucrar mais. Mas entenda, até as regras do mercado estão sujeitas à palavra de Deus. Tudo tem um limite. Ter um lucro em cima da fome das pessoas, da miséria dos outros, é pecado. E o mesmo, como eu falei, né, faz um tempinho aqui na escola dominical, quando a gente falou das apostas, é pecado apostar ou não, é o mesmo caso das apostas. Para você ganhar, o outro tem que perder tudo. Ou seja, você ganha em cima da miséria do outro. É o mesmo caso de aposta. Por isso que é errado o cristão apostar. Uma pessoa vai ter que perder tudo para você ganhar o dinheiro. Você não pode
ter essa recompensa em cima da miséria dos outros. Ele diz que o povo termina amaldiçoando aquela pessoa. O povo, amaldiçoa quem retém o trigo. Eu vou ter que discordar em um ponto de Matthew Henry aqui. Matthew Henry é um grande puritano e 80% do meu sermão eu devo a Deus e primeiramente depois a ele. Mas ele usa um termo complicado aqui, porque ele vai dizer assim, ele usa até em latim, vox populi est vox Dei, que nem é traduzido isso no comentário, e a gente sabe, a voz do povo é a voz de Deus. Ele vai dizer, olha, nesse caso aqui a voz do povo é a voz de Deus. Mas eu não concordo com esse ponto, por quê? Porque aqui o povo está amaldiçoando aquele homem. E esse não, ele está dizendo, olha, essa voz, a voz do povo está sendo usada para amaldiçoar, como uma intervenção de Deus para amaldiçoar ele. É como se Deus estivesse usando o povo para amaldiçoar ele. Mas só que o povo está desejando a morte dele. A ideia é essa. O povo está desejando o mal dele. O povo quer que ele caia, que ele quebre, que ele morra. Não é bem isso. Entenda, isso é uma consequência do pecado dele. Mas não é que a voz do povo é a voz de Deus. Talvez em outro caso isso se enquadre, mas eu não entendo que aqui nesse provérbio isso seja aceitável. Eu entendo que o povo amaldiçoar aqui é o povo querer o mal daquele homem. Veja, ele tem muitos bens, mas ele tem a fama de ladrão. Adianta isso? Adianta você ser um empresário tão rico, mas todo mundo olha para vocês assim, conseguiu isso porque roubou. Essa é a maldição. Eu quero que ele quebre, eu quero que ele morra, porque o que ele conseguiu, ele tirou do pobre, ele tirou dos outros. Tem gente que consegue conviver com isso. Tem gente que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Devia estar preso, devia estar na cadeia, devia estar numa sarjeta. Muitas pessoas desejam a morte daquela pessoa mesmo. A pessoa adoece. Imagina você adoecer e metade das pessoas que você conhece está torcendo pela sua morte. A sua morte seria melhor. E tem gente que dorme tranquilamente com isso, que ri disso, que brinca com isso. Quem é que dorme tranquilamente com isso? O ímpio. O ímpio não está nem aí com isso. O ímpio até acha bonito. Eu estou em evidência. Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Essa é a ideia aqui. Ninguém que é crente pode permitir ter a fama de desonesto e achar isso engraçado. O povo amaldiçoando você, o povo querendo o seu mal, e você dizer, é isso mesmo, são as regras do mercado, são as regras do negócio, é um engolindo o outro, eu estou aqui para isso. Isso não é cristão. Versículo 26, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende, aquele que sabe que poderia ganhar mais dinheiro com aquela retenção, mas ele escolhe não fazer, porque ele pensa no próximo. Como um pai amoroso, Deus vai continuar abençoando a vida daquela pessoa, de fato. O Senhor Jesus, ele vai dizer em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que Jesus nos diz aqui é uma garantia. Da mesma maneira que você procede, se você regar, vai vir chuva sobre a sua vida, vão vir bênçãos sobre vocês. Quem é generoso sabe, irmãos. Quem é generoso para com o próximo, doa seu tempo, doa algum alimento ali, doa até um dinheiro para o próximo, ajuda de alguma forma, sabe que o Senhor não nos desampara. Esse é basicamente um assunto que Paulo vai destacar em 2 capítulos da sua segunda carta aos Coríntios. Qual é o contexto de 2 Coríntios 8 e 9? O povo de Jerusalém está sendo perseguido. Ele precisa das nossas doações para comer, para se alimentar. Ele pede aos macedônios e agora está pedindo aos coríntios.
E ele vai usar o exemplo dos macedônios para constranger os coríntios. A gente sabe disso. Os macedônios muito mais humildes, uma igreja muito mais humilde. A igreja de Coríntios era uma igreja rica, podia dar de sobra, tinha dinheiro de sobra, mas tinha um problema muito sério com a avareza. Ele vai dizer, olha, os macedônios, eles deram, palavras de Paulo, acima da capacidade deles. 2 Coríntios 8, eles estavam dando mais do que podiam pelos de Jerusalém. Nós temos que pensar sobre isso. Isso tem que nos confrontar. O exemplo dos outros nos confronta e a palavra de Deus nos confronta nesta manhã, nesse momento. O qual eu estou me doando para o serviço da igreja. De fato eu uso os meus dons e talentos, bênçãos que Deus me dá, a minha saúde, os recursos que Ele me deu, porque no final tudo vem dEle, meus irmãos. Coisas que eu tenho facilidade e poderia ajudar a igreja, coisas que Deus me dá de sobra no serviço da igreja. É muito constrangedor, irmãos. Eu particularmente não faço isso na minha vida ministerial. Exortar alguém sobre dízimo. É muito constrangedor você falar com alguém sobre dízimo. A gente está vendo um pouco isso na nossa escola dominical. A falta de negligência com dízimo são dois problemas. O primeiro problema pode vir pelo descontrole financeiro. Isso pode acontecer. Poxa, me descontrolei de uma forma tal que não tenho dinheiro para dar o dízimo. E também pode vir por um problema teológico. Eu acho que não é para dar o dízimo. Acho que não é uma coisa do Novo Testamento. Pronto. A pessoa tem abundância, mas ela tem problema em dar o dízimo. E eu não gosto de falar com alguém particularmente sobre dízimo. Primeiro, que você nunca vai me ver cobrando dízimo. Isso é uma coisa até constrangedora, né? Talvez uma coisa recorrente, eu chegue para você e pergunte o que é que está acontecendo, ou até num conselho que sai do meu controle, não sou eu sozinho, mas nunca que, você não... Vem cá, por que você não... Cadê seu extrato? Isso aí é totalmente constrangedor. Existem aqueles que defendem nitidamente a questão do dízimo no Antigo Testamento. Olha, dízimo é uma coisa só para o Antigo Testamento. Quando a gente sabe, irmãos, de fato, que dízimo é um princípio. E para que serve o dízimo hoje? Manutenção da casa do Senhor. Muitos alegam, olha, não tem passagem aqui no Novo Testamento que defenda dízimo. Se a gente for seguir essa lógica, meus irmãos, então você tem que adentrar em alguma coisa relacionada à oferta no Novo Testamento. Você vai ter que seguir a lógica de 2 Coríntios 8 e 9. E qual é a lógica de 2 Coríntios 8 e 9? Eles doaram muito mais do que a capacidade deles. Se você for seguir a lógica de passagens do Novo Testamento, então você vai ter que dar muito mais do que está dentro da sua capacidade, porque foram isso que fizeram os macedônios. Ou seja, se for nessa lógica, você vai ter que dar muito mais à igreja do que o seu dízimo. O seu dízimo está pouco. Porque ali não tem como você forçar o texto. Ali ele está falando de oferta. 2 Coríntios 8 e 9, ele fala de oferta. Ele não fala de dízimo. Mas é uma oferta que o quê? Supriu todas as expectativas. Você quer dar tanto e deu muito mais. Quando eu digo isso, as pessoas preferem voltar ao legalismo do dízimo. Eles acusam o dízimo de legalismo, ao legalismo dos 10%. E é claro, irmãos, nós não podemos, isso é uma ironia, a gente não pode colocar 2 Coríntios como um padrão, porque aí eu vou dar o que eu quero dar. Não tem uma quantia ali específica, como o dízimo é 10%. Uns dariam muito, outros dariam pouco. Não existiria um parâmetro. Então que permaneça, irmãos, o princípio do dízimo. É uma renda fixa do nosso dinheiro que deve ser devolvido. Oferta não. Oferta é voltada para a condição de cada um. Liberalidade de cada um. O dízimo não, irmãos. O dízimo é um princípio. O que é que a gente vê nas cartas de Paulo?
O que são as cartas de Paulo? São resoluções de demandas das igrejas, resoluções de problemas das igrejas. E existem grandes problemas. E veja, o dízimo era um princípio tão certo no Novo Testamento, era um princípio tão constante, tão atual, que isso nem é mencionado nas cartas. Nós temos outros problemas, mas Paulo não fala de dízimo porque isso não era um problema. Os coríntios tinham problema com dinheiro, mas era outro problema. Eles não queriam pagar a Paulo, eles não queriam sustentar Paulo. Paulo os sustentava espiritualmente, digamos assim, os alimentava espiritualmente, e eles não queriam sustentar Paulo fisicamente. Por quê? Porque negavam o apostolado de Paulo. Aqueles que eram de Pedro, aqueles que eram de Cristo, aqueles que eram de Apolo e não eram de Paulo, negavam o apostolado de Paulo. Então dizendo, não temos obrigação de lhe pagar. Veja, é um problema com dinheiro, mas não tem nada a ver com dízimo, é avareza. Avareza. E era uma igreja rica. Não, veja, eu tenho que usar um exemplo de uma igreja mais humilde para motivá-los a ofertar para os de Jerusalém. Problema de avareza, problema sério de avareza que os coríntios tinham. Mas nada sobre dízimo Paulo vai falar. Nada sobre dízimo. Quando algum membro me questiona sobre dízimo, assim, não, isso não é a prática do Novo Testamento, eu mostro a ele a prática do Novo Testamento. E aí ele volta para o legalismo do dízimo. Tem aqueles, irmãos, outro erro, aí eu já vou para outro extremo, que dão o dízimo fielmente e diz assim, olha, já dou o dízimo, não quero que vocês venham me pedir para fazer nada na igreja. Negócio de trabalhar, de servir, já dou meu dízimo, é alto, é gordo, então, não venha me perturbar não, negócio de ensinar, de ajudar, não, já é outro erro sério. Ele acha que o seu dízimo é tudo, já porque é um dízimo forte, então pronto, não quero trabalhar na igreja. Isso é outro erro sério. Tem tanta coisa que eu gostaria de fazer, irmãos, tantos cursos, tantos lugares que eu gostaria de ir, mas por quê? Por que eu não vou? Porque eu não tenho dinheiro. É simples. Eu poderia, tem uns que eu consigo, eu quero ir para tal lugar, eu consigo me programar e eu vou. Aí eu consigo o dinheiro, mas eu não tenho tempo. Porque para eu continuar ganhando o meu salário, eu preciso trabalhar muito e eu não tenho tempo. Entenda, irmãos, tudo isso é um problema para mim, mas não é um problema para Deus. Porque Deus tem todos os recursos. Se Deus quiser me dar tempo, Ele vai dar. Se Deus quiser me dar dinheiro para aquele determinado curso, Ele vai dar. Tudo vem dEle. Isso é um problema para mim, mas não é um problema para Deus. Se Ele quiser fazer um dia na minha vida ou na sua e dar essas oportunidades que você tanto ora e pede, Ele vai dar. Ele é o dono de tudo. Tudo vem dEle. Tudo sai dEle. Ele é o Deus da providência. Lembre disso. Ele não só decreta todas as coisas, Ele a providencia também. Parágrafo 2 do capítulo 5 da Confissão de Fé. Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livre ou contingentemente. Aprenda com Jesus, que é o nosso maior líder e é o nosso maior servo, que é melhor dar do que receber. Aprenda com Jesus, que deu a sua vida para lhe salvar. Busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e tenha fé, as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele é o dono de tudo. Ele é aquele que providencia tudo. Versículo 27. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Não pense que esse bem é um bem próprio. Quem procura o bem do próximo encontra favor. É a mesma linha de raciocínio aqui. Esse versículo 27 se parece com um velho ditado mundano, que diz assim: aquilo que você procura para os outros, é isso que você vai ter.
Se você procura fazer o bem para as pessoas, isso vai retornar para você. Isso não é uma regra, o mundo jaz no maligno. Existem muitas injustiças. Quantos são aqueles que praticam bem e não têm isso em troca? Pelo contrário, tem injustiça em troca. Esse mundo é caído. Mas entenda, não são todas as vezes. De forma nenhuma. Deus nos abençoa sim. Na verdade, se eu for fazer um balanço na minha vida, na maioria das vezes que eu pratico alguma coisa ínfima, Deus me recompensa e muito. Não tem comparação. Aquilo que eu faço para a igreja, para o ministério, e aquilo que Deus faz para mim, irmãos, não tem comparação, não chega nem aos pés. É ridículo a gente colocar isso numa balança. Essa é a prática do versículo 27. Quem procura o bem alcança favor, quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Eu encontro favor quando pratico o bem, essa é uma promessa do Senhor. E entenda, irmãos, isso deve ser incondicional. Fazer o bem ao próximo não é esperar dele algo em troca. Tudo que eu faço para o próximo é incondicional. O pai, ele diz isso ao filho. O que o pai do mundo diz ao filho do mundo é diferente. Ele diz assim, olha, o que esse mundo prega é ajude, mas aquela pessoa está em débito com você. Quando você precisar, ela tem que lhe ajudar. Se ela não lhe ajudar, ela é inútil para você. Ela não serve para você. Descarte essa pessoa, porque ela não tem forças de lhe ajudar em troca. Qual é a vantagem que você vai ter em ajudar ela? É isso que o mundo prega. O mundo prega você usar as pessoas. E se você for usado por elas, você agora tem todo o direito de usá-la. O mundo trata a pessoa como objeto. O pai está dizendo, não, meu filho. Ele não está dizendo feito o pai do mundo que diz, olha, a vida é o jogo, ajude quem lhe ajudar. Não. O ensino é, dê sem esperar nada em troca. Faça as coisas sem esperar benefício próprio, mas para a glória de Deus. Versículo 28, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Nós estamos estudando sobre finanças, né? E calhou de... Esse é o assunto aqui do final do capítulo 11 de Provérbios. A gente está estudando sobre questão financeira, sobre sermos regrados, sobre controlar a nossa renda, cuidado com a dívida. Mas ao mesmo tempo, o ensinamento é que dinheiro e trabalho não é tudo. Eu devo administrar porque é uma das coisas que Deus me deu para administrar. O meu salário, o meu trabalho, mas isso não é o centro da minha vida. É uma fácil tendência do nosso coração. Olha, eu estou com um problema, mas calma, eu tenho aquela poupança, né? Eu tenho aquele dinheiro. E você se confia nisso. Não é pecado você ter uma poupança, não é pecado você ter uma linha de investimento, não é pecado você pensar em lucro na sua empresa, mas é pecado você colocar isso como a esperança da sua vida. E isso aqui é a segurança da minha vida. Ele está dizendo aqui, olha, quem confia, não é quem tem riquezas, não. Quem confia nas suas riquezas, cairá. Esse cairá, ele é melhor traduzido por murchar. Ela vai murchar. Mas os justos reverdecerão como a folhagem. Uma folha é aqui saudável e uma folha murcha. Essa é a analogia, o paralelo do provérbio, né? É aquela pessoa que tem tudo, mas ela é uma pessoa murcha. O que é uma pessoa murcha na linguagem nordestina? É aquela pessoa desanimada. Ó, fulano tá murcho hoje. Fulano murchou ali. É o quê? Está desanimado. Ele está desanimado. A pessoa que confia nas suas riquezas é uma pessoa sempre desanimada. É por isso que ela sempre quer mais dinheiro. É por isso que ela sempre quer mais poder. Porque nada sacia. Ela nunca está satisfeita com tantos bens que ela tem. Não adianta. Ela é desanimada. Ela não tem prazer. Versículo 29, aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração.
Alguns comentaristas seguem a dizer que esse termo casa aqui vai muito além do que a nossa residência, mas é todo o ambiente de fato do insensato, aquele que perturba o lugar onde ele está, ele herdará o vento, né? O insensato, ele será servo do sábio de coração. O insensato, ele traz danos não apenas à sua casa. O insensato, ele traz danos no seu trabalho, até na igreja onde ele frequenta. 1 Coríntios vai dizer pra gente que se um membro sofre, se um membro dá problema, todo o corpo sofre, todo o corpo vai junto. O que ele irá herdar com a sua insensatez, ele vai herdar o vento. É isso que ele diz. Salomão não usa tanto essa expressão aqui em Provérbios, ele usa mais em Eclesiastes. Correr atrás do vento. A gente viu isso em Eclesiastes. O que é o vento? É aquilo que é volumoso, é aquilo que a gente pode até sentir, mas não tem como você guardar, não tem como você estocar. É inútil você tentar guardar o vento. É inútil você ir buscar o vento e guardar para si. É um serviço inútil. Correr atrás do vento. Versículo 29. É esse mesmo contexto de Eclesiastes. Aquele que perturba a sua casa, ele vai herdar nada. Ele vai herdar o vento. Tudo que ele está fazendo é inútil. E por que o insensato é servo do sábio de coração? Ele diz, olha, o insensato é sempre servo do sábio. Por quê? Porque perto do insensato, o sábio sempre tem alguma coisa para ensinar. Ele não precisa abrir a boca e começar uma lição, não. A sua vida ensina ao insensato. O sábio sempre é professor do insensato. O insensato sempre vai ser o aluno perto do sábio. A conduta dele. Por que a Bíblia nos chama de embaixadores do mundo? Porque nós somos autoridades nesse mundo, porque a nossa conduta, o nosso modo de vida sempre vai ensinar. Ele muitas vezes não vai ouvir, ele muitas vezes vai ignorar, não vai receber esse ensino, mas por bem ou por mal, você com a sua conduta cristã, com a sua vida cristã, sempre vai estar ensinando o insensato. Ele sempre será o seu servo. E você sempre será senhor. Porque somos servos desse mundo? Porque somos especiais? Porque sabemos mais? Não. Porque foi revelado a nós misericórdia do Senhor. Foi revelado a nós o segredo de viver uma vida plena apesar desses problemas. É claro que isso atrai as pessoas. O insensato, ele não pode nem lhe seguir, porque ele é preso ao pecado, ele é escravo ao pecado, mas ele sempre vai perceber que você está ensinando a ele. Versículo 30, o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. O pai está ensinando ao filho, filho, você precisa ser relevante nesse mundo. Você é a árvore da vida. Você é aquele que o seu trabalho produz frutos por causa do sacrifício de Cristo. Então seja essa pessoa. Sempre mostre ensinamentos às pessoas. Gere frutos. Seja a pessoa que traz luz à situação. Seja a pessoa que vai elucidar que de fato é sal nessa terra. Para as pessoas olharem para você e de fato quererem aprender com você. Filho, o pai está dizendo, seja esse tipo de pessoa. E o que ganha almas é sábio. Essa passagem, obviamente, ela é muito mal interpretada, porque as pessoas não pegam o contexto, pegam esse versículo solto para falar de salvação. A minha vida, a minha conduta não vai livrar ninguém do inferno, irmãos. O que é que a minha conduta faz? Atrai as pessoas para a casa do Senhor. Atrai as pessoas, é uma porta aberta para ouvir o Evangelho. Mas a minha vida cristã, o meu testemunho, ele não salva ninguém. Eu estou ganhando almas no sentido de atrair as pessoas para perto de Cristo. E isso Deus me usa como instrumento para isso. É assim que eu estou ganhando almas. Mas não ganhando almas para o céu, porque a minha conduta não salva ninguém. Muitos pastores estão trocando a pregação da palavra por testemunho,
porque acredita nisso. A sua vida vai ganhar almas. A sua vida vai levar almas para o céu. Então não precisa pregar a palavra, é só pregar a sua vida. Essa é a lógica desses pastores. Mostra aí como Deus foi maravilhoso com você. Nem abra a Bíblia, nem precisa. Mostre a sua vida e as pessoas vão ser salvas. Esse é um grande erro teológico. Os arminianos adoram esse termo, mas aqui não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com atrair as pessoas. E sim, Deus nos usa. Deus poderia não nos usar, mas Ele inclui na sua obra. Qual é a nossa função? Atrair. Atrair para que ele ouça o Evangelho, e aí o Espírito Santo habite nele, e aí ele seja salvo. Versículo 31, se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Se Deus pune até aquele que ele ama, Deus constantemente está punindo Israel no Antigo Testamento. Se Deus disciplina aquele que ele ama, se Deus não poupou de punir o seu filho, por causa dos nossos pecados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus. Ele puniu o seu filho. Se ele fez isso por Jesus, por causa de nós, imagina o que é que ele fará com o ímpio. É isso que ele está dizendo. Esse provérbio é para nós olharmos, temermos e tremermos diante dele. Se ele fez tudo isso com o filho para nos salvar, imagina o que ele fará com aqueles pelo qual o filho não morreu. Se eu sou sal na luz, nesse mundo, se eu sou luz nesse mundo, eu preciso influenciar pessoas, eu preciso ser de fato uma árvore da vida, como diz aqui no provérbio. Eu preciso de fato não apenas ter muitos seguidores, mas qual é o impacto que eu estou trazendo a esses seguidores? Como é que eles dialogam comigo? Como é que eles interagem comigo? Porque se isso for apenas número, fachada, ou de fato nós estamos, irmãos, a nossa vida, o que ela é um imã para a pregação do Evangelho. As pessoas se interessam para de fato serem convertidas para o Evangelho. Engajar vale muito mais do que ter muitos seguidores. As empresas de marketing já aprenderam isso, e talvez a gente ainda não. As pessoas que você vai atrair, pessoas que interagem com você. E como eu disse, Jesus poderia fazer tudo isso sem nós. Poderia atrair e alcançar através do Evangelho. Poderia revelar a cada um, sem precisar eu preparar um esboço para a pregação da palavra. Mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, Ele é tão repleto de glória, que Ele nos inclui na sua obra. Ele assim faz. Ele nos faz participar do processo. Nós, miseráveis pecadores. Esse é o tamanho do amor do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por esses ensinamentos. Nos abençoa nesta manhã, neste domingo, nessa semana de feriado. Esteja conosco ao longo do próximo culto, o culto da noite, ao longo desse dia santo do Senhor. Te agradecemos pelas pessoas que nos visitam, por aqueles que estão aqui. Obrigado, Senhor, que eles possam estar também à noite para cultuar conosco, mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor. Será um prazer recebê-los. Abençoa a vida de cada um de nós, abençoa as famílias da nossa igreja que estão em viagem, mas que estão cultuando ao Senhor também nesse dia, não importa o lugar. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos ficar de pé.